A paz do Senhor, irmãos. A benção com vocês. Vamos sem demora. Pega a sua Bíblia, você que está em casa. Paz do Senhor, boa noite. 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 12, de 1 a 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, de 1 a 10. Deus aperfeiçoa o seu poder na sua fraqueza. Escute. Deus aperfeiçoa o seu poder na sua fraqueza. Você vai entender por que estamos ceando, a importância da ceia na nossa vida. A ceia é para que nós venhamos relembrar sempre a paixão e morte de Jesus. E para que eu e você entenda que sozinhos nada podemos fazer. A gente sempre lembra, antes de ler esse texto, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, de 1 a 10, sempre o tal do espinho na carne. O que será o espinho na carne de Paulo? E a gente fica mais preocupado em descobrir qual é o espinho, e já vi várias teologias falando várias coisas, do que ver em que contexto que Paulo escreve isso, o porquê que Paulo escreve isso, e quem colocou esse espinho na carne dele. A gente fica assim, né, curioso para saber o que é, assim como a gente fica vendo muitas vezes dos irmãos, que ficam curiosos para saber qual é o espinho na carne do outro, não para ajudar e não para orar, mas simplesmente para poder ter o que falar. Então muita gente fica olhando o espinho na carne e só se apega no espinho. Será que era o espinho na carne de Paulo? Uns diziam que era mulher, outros diziam que era homossexual. Gente, tem gente que fala de tudo. Antes de fazer a leitura, eu dizer uma coisa para você, o que menos importa, qual era o espinho, o que era. O que importa para mim e para você, o porquê que aquele espinho estava lá. Quem colocou aquele espinho e qual era a finalidade daquele espinho. Vamos ler para ver se a gente aprende hoje? Juntos no caminho? Para a gente poder entender o perdão de Deus sobre as nossas vidas. Olha que Paulo fala: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o paraíso e ouviu palavras inefáveis, significa indescritíveis, não tem como você escrever, não tem como humanamente descrever o que ele pôde ouvir e ver ali no paraíso, os quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não seria tolo, porque direi a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou em mim ouve. Aí vem o espinho. E para que não me ensoberbece com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse, o Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Quando eu sou fraco,
então aí eu sou forte. Obrigado pela tua palavra, abençoa os que estão aqui, os que estão em casa, que a tua palavra fale profundamente conosco em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Poder sentar, irmãos. Eu tenho explicado já há um tempo que o maior propósito de Deus nas nossas vidas, a gente fica procurando qual é o propósito de Deus na minha vida nessa terra. Aí as pessoas se resumem a espaço-tempo, né? Não, porque o propósito de Deus na sua vida é que você seja um pastor, ganhador de almas. Ah, é porque Deus tem um propósito de você ser um cantor e gravar um CD. Olha o propósito de Deus na sua vida. Então, tem explicações para isso tudo. E que não é real, irmãos. Escute. O maior propósito de Deus na minha e na sua vida é nos fazer parecidos com seu Filho amado Jesus. Estamos nessa terra, o alvo é Cristo. O Cristo não como ídolo, não como alguma coisa, algum ídolo que vamos ficar ali prostrados, não. O meu alvo é Cristo, é ser parecido cada vez mais com Jesus. Por quê? Porque o propósito de Deus é te fazer cada vez mais parecido com Jesus. E o diabo, o maior propósito dele é te fazer cada vez mais parecido com ele. E diabo não nasce diabo. Satanás não nasceu Satanás. Lúcifer não nasceu mal. Lúcifer se transformou no diabo. Escute, olhe para mim. Eu e você, quanto mais buscamos ser parecidos com Jesus, mais perto de Deus a gente fica. Mas quanto mais a gente se distancia dos ensinamentos do Evangelho de Jesus, mais parecido com o diabo a gente fica. E tem gente que é o diabo na terra, é verdade ou não é? Olha o que aconteceu agora, aquela criança de 4 anos, no qual foi espancado até a morte. Quem fez isso é o diabo ou não é, irmãos? É um diabo. Alguém que pega alguém indefeso e faz o que fez, se tornou o quê? Um diabo. E o diabo, a gente, ao mesmo passo que nós vamos nos parecendo com Jesus, quando vamos negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz, nós vamos nos tornando um diabo quando começamos a achar que somos alguma coisa. O diabo não nasceu diabo. Deus não criou o mal. Deus não cria o mal. O mal acontece fruto do coração pecaminoso do homem e fruto da escolha errada da pessoa, ou do ser que Deus criou. Lembre-se que Satanás vivia na glória. Isso que Paulo viu e falou, e quem já teve uma experiência parecida, às vezes, irmãos, a gente sente a presença de Deus, fala em língua estranha, e Deus nos usa, a gente acha que aquilo aí é o máximo. Imagina quem é arrebatado. O diabo viu isso tudo, viu ou não viu? O diabo se tornou diabo no meio da glória. Lúcifer se tornou o diabo no meio da glória. No meio de toda a glória, ele se tornou o diabo. Aí que vem o mistério de Deus. O apóstolo Paulo, antes de falar do espinho na carne, ele fala de uma experiência. Uma experiência, irmãos, que faz qualquer ser humano ficar deslumbrado. Mas antes que Paulo se tornasse num diabo, Deus colocou um espinho na carne dele. Ei, seu espinho na carne não é para sua destruição, é para mostrar para você que você não é nada. A Ele a honra, a Ele a glória e a Ele o louvor. Se Deus não permitisse esses espinhos na sua carne, na minha carne, nós ficássemos só de revelações e grandezas de Deus, nós íamos se transformar no diabo na vida das pessoas, porque a gente ia achar que a gente é melhor do que o outro. Vocês estão entendendo até aqui? Digam amém. Está entendendo? Paulo, quando fala do espinho na carne, ele fala de uma experiência, de coisas que ele viu que não pode nem falar.
metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal. Metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Meu irmão, às vezes as pessoas ficam preocupadas e aí a gente vai tendo maturidade espiritual. Há pessoas que convivem comigo, que estão em volta, eu estou vendo, eu sei de onde que está vindo a fraqueza, eu sei aonde que está sendo a queda, aonde está sendo o espinho na carne naquele momento da pessoa, mas o nosso desejo é confrontar a pessoa para ver se ela fala qual é o espinho. Não importa o espinho que está na carne do seu irmão, da sua irmã, o que importa é que Deus está permitindo para que aquela pessoa possa atingir a santidade. Sem espinho na carne, ninguém vai atingir santidade, porque só atingimos a santidade quando experimentamos tentações de Satanás e vencemos elas. E esse espinho é permitido por Deus. E a gente fica, Senhor, não tem como arrancar, irmãos. E aí sabe o que acontece comigo, com você? As pessoas ficam tão ávidas para saber qual é o seu espinho, que aí você fica ali, se recolhendo, não consegue abrir o coração, começa a se sentir culpado. Ai meu Deus, eu tive essa fraqueza, seja um espinho antigo, seja um que apareceu no seu caminho, aí você fica cheio de culpa. Ai, culpa. Não é para você sentir culpa, é para você cair de joelho e falar assim: Senhor, eu tenho esse espinho, e isso que eu estou vivendo agora, mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, é hora de você dobrar o joelho e falar: meu Pai querido, o teu sangue me lava e me purifica de todo e qualquer pecado. Obrigado, meu Senhor, porque através da minha fraqueza repousou o teu poder. Experimento o poder de Deus, não por alienação religiosa. Experimento o poder de Deus a partir de quando eu olho para o céu e falo: eu sou cheio de espinhos, sou cheio de imperfeições, sou cheio de desejos malignos dentro de mim, mas a cada dia eu vou vencendo um por um, e Satanás vem me esbofetear, tentar me botar culpado, mas ele não vai me colocar culpado, porque a minha fraqueza, ela revela o poder de Deus. Quando Jesus olha para mim, para você e fala: eu não te condeno, eu te perdoo, aí você se enche do poder e da glória do Senhor. Oh, Deus maravilhoso! E quando você vai tendo maturidade, o que menos importa, irmãos, é o pecado do seu irmão. O que mais importa é você olhar para ele. Sabe quando você olha? Só no olhar, você está vendo a pessoa que está com aquela fraqueza, ela está ali já sentindo culpada, você olha para ela e ela sabe que você no fundo sabe o que está acontecendo. Mas é aquele momento que você olha e fala assim: eu não estou aqui para te condenar, eu estou aqui para dizer para você: conta comigo. Conta comigo, porque eu estou do seu lado, não para te condenar. Eu estou aqui do seu lado para dizer: eu também tenho um espinho na carne, mas o poder de Deus está se aperfeiçoando em mim, porque quando eu assumo as minhas fraquezas diante do meu Pai, eu vivo os princípios do Senhor sobre a minha vida, porque de mim mesmo não tenho glória nenhuma, mas a Ele a honra, a glória e o louvor para todo sempre. O diabo trabalha na culpa. O diabo trabalha porque ele é nojento. Gente, quantos homens de Deus que eu conheço, quantas pessoas usadas por Deus e que estão terminando os seus dias terrivelmente frios, sem poder e em escândalos. Olha o que aconteceu com Flor de Lis.
Eu não tenho dúvida que Deus a usou, mas aconteceu, ela começou a ver revelações do Senhor, começou a ver muitas grandezas do Senhor, e aí ao tempo que ela foi se ensoberbecendo, ela foi se transformando numa diaba, e ao ponto de planejar a morte do marido. Escute, não fuja dos seus espinhos da carne, diga: Senhor, eu vou lutar com esses meus espinhos, mas não vou ceder a Satanás. Ele pode me esbofetear, fazer o que for, mas ele precisa olhar para mim e falar: eu pensei que eu matei, mas não, quando ele estava fraco, aí que ele está forte. Porque quando nós olhamos e falamos: Senhor, não consigo mais, eu estou angustiado, eu estou triste, Senhor, eu estou sendo perseguido, Senhor, eu estou passando por tanta coisa, Senhor, eu estou passando por necessidades, por perseguições, por angústias, mas é nesse momento que todos olham humanamente e acham que você está no fundo do poço, acham que você está fraco. É nessa hora que você está forte, é quando você não quer ter nada para você mesmo, não tem glória nenhuma para você, nada, que não tenha fim nenhum em você, mas que as pessoas olharem para você e verem que você é fraco, frágil, mas o Deus que você serve, Ele é forte, Ele é poderoso, Ele é misericordioso, e Ele diz para mim e para você: a minha graça te basta. Por isso tomamos a ceia, porque é por causa dessa graça. Assuma diante do Senhor, porque escute, não há nada que faz mais a pessoa se transformar num diabo, se ela não tiver um espinho na carne, do que começar a lidar com as grandezas de Deus. E eu tenho visto muitas pessoas que por muito menos não viu nada, não sabe de nada, mas estão se transformando no diabo na vida do outro. Por que se transformam no diabo na vida do outro? Porque não se compadece das fraquezas do outro, não se compadece das lutas do outro. Escute, em nome do Senhor Jesus, nós tomamos a ceia não porque merecemos, é porque nós estamos debaixo da graça do Senhor Jesus. Escute, quando você ama o Senhor, o que menos importa é o que os outros pensam de você. O que mais importa é o que o Senhor pensa de você. O que importa é você continuar lutando, porque não perca sua energia para provar nada para ninguém. Quem te ama vai te acolher, quem não te ama sempre vai te condenar. E quem não está nem aí vai passar, nem quer nem saber de você. Está nem aí. Fala assim: tenho nada com isso. Então não perca seu tempo em ficar avaliando qual será o espinho na carne do outro. Que será? Que será que esse irmão tem? Meu irmão, discute, dizer para você, eu e você, Jesus fala que do nosso coração procede todo quanto é tipo de coisa que não presta. Tudo. Para de tentar se esconder atrás de uma Bíblia, e atrás de uma igreja, e atrás de religião. Para de ficar se escondendo atrás dos seus discursos. Olhe para dentro de você e diz assim: Senhor, eu estou fraco. Senhor, eu estou angustiado. Senhor, tem passado coisas pela minha mente e algumas fraquezas em mim que eu luto há anos, Senhor. Mas eu quero dizer para o Senhor que eu decidi, não pelas minhas lutas e pelos meus espinhos, eu decidi pelo Senhor, porque a verdadeira santidade não é a ausência de tentação, é vencer as tentações. Escute. Não, está tudo bem, estou na bênção. Como é que você está? Estou passando de longe. Se sentiu tentado? Não, que isso, meu irmão. Deus não tenta, Deus prova. Quem tenta é o diabo. Agora, triste coisa é quando a pessoa fala: Deus me usa, rapaz. Eu fui no monte ontem, eu orei, eu estou jejuando, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo outro. Vigia, hein, varão? Eu lembro do irmão uma vez passou a mão no meu joelho, eu falei: sai fora, varão.
Não, não, quero ver se o seu joelho está igual o meu, calejado de tanto orar. Eu falei, rapaz, já perdeu o seu tempo de oração. Não há glória em nós nenhuma, irmãos. Escute, olhe para mim, eu e você. Deus permitiu esses espinhos na nossa carne para baixar a nossa bola. Pedro, olha só, Pedro viveu as revelações de Deus, estamos terminando. Sim ou não? Viveu? Viveu revelações do Senhor extraordinárias. Lá estava Pedro. Vamos ver rapidamente o caminho de Pedro, para você ver o que eu estou falando, como é que as pessoas vão se transformando num diabo sem saber. Lá estava Pedro. Jesus entra no barco dele, Lucas 5. Senhor, pescamos a noite inteira e nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançaremos as redes. E aí, pesca. O que aconteceu com Pedro quando ele viu aquela grandeza de Deus? Qual foi a reação dele? Ele caiu de joelhos, se afastou e falou para Jesus assim: se afasta de mim, porque sou homem pecador. Está entendendo por que nós temos que voltar ao primeiro amor? Voltar ao primeiro amor não é chorar porque eu perdi o amor a Jesus. Voltar ao primeiro amor é voltar a se humilhar e voltar àquela condição do dia que você entregou a sua vida a Jesus. Senhor, eu não sou digno de estar na tua presença, mas hoje eu me entrego a ti, porque a ti a honra, a glória e o louvor. Aí Pedro fala para Jesus, Jesus pega e chama ele e fala o quê? Já começa a dar uma revelação a ele. Você não vai ser pescador de peixe, você vai ser pescador de homens. Aí lá vai Pedro, larga tudo, vamos embora. De repente, irmãos, quero pontuar rapidamente, para não me alongar, mas eu quero falar alguns centrais. Lá está Pedro, meio dos discípulos, dos apóstolos. Aí Jesus fala assim: que dizem os homens que sou? Uns falam que isso é Jeremias, João Batista, aí você conhece a história. E vocês, o que vocês dizem? O que Pedro faz? Se adianta, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Toma-lhe revelação para ele de novo. Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou. Opa! Meu irmão, essa revelação que Jesus é Senhor, o Cristo do Filho do Deus vivo, não é pela boca do pastor Marco, nem de irmão nenhum, nem de igreja nenhuma, denominação nenhuma. Essa revelação não vem de religião, essa revelação vem do Espírito Santo de Deus. É Deus que revela. Jesus falou para Pedro: não foi carne nem sangue que te revelou, quem revelou foi o meu Pai. Então a revelação, a gente prega Jesus, mas a revelação só entra em nós se o Espírito Santo de Deus falar aqui dentro. Então, meu irmão, podem falar o que quiser, pode ter o estudo que quiser, mas o meu Pai já me deu a revelação. Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, e nada nem ninguém vai tirar essa revelação do meu coração. E aí Pedro começa a se achar. Opa! E aí Jesus fala: dareis a chave. O que ligar na terra, será ligado no céu. Por isso que Pedro é considerado, por isso que lá no Vaticano, irmãos, é a Praça de São Pedro, porque Pedro foi considerado o primeiro Papa. A revelação, para vocês entenderem um pouco mais de história. Então Pedro, quando recebe aquela palavra, ele já começa a achar: opa, olha aí. Já começa quem está em volta a olhar para ele assim: rapaz, Pedro é o cara, hein? Aí Pedro vai para o Monte da Transfiguração. Meu irmão, aí ele ficou endoidou. Daqui a pouquinho, Jesus fala assim: Pedro, Tiago, João, segue aí. Lá no monte. Chega lá, Monte da Transfiguração, irmãos. Moisés e Elias. Meu Deus, imagina o que Pedro viu, irmãos. Pedro não viu o paraíso. O paraíso veio até ele. Veio um fragmento do paraíso. Como é que eu sabia que era quem estava ali? Porque ele ouviu Jesus conversar com eles, uai, como diz o mineiro. A conversa ali.
Pedro assim, vamos botar uma tenda aqui, Jesus. Vamos ficar aqui, porque aqui, isso aqui é bom demais. Imagina o que ele sentiu, irmãos. Imagina o que Pedro sentiu. Aí, nesse momento, irmãos, que a soberba entrou no coração dele. Aí ele começou a se achar. Eu tenho a chave, eu sou o cara escolhido, eu vi a transfiguração, Jesus entrou no meu barco, eu vi Jesus fazendo, agora ninguém me segura. Aí chega na ceia, aquele clima terrível. Pedro, quando Jesus fala que vai morrer, o que Pedro fala para Jesus? Fala o quê? Senhor, contigo eu vou até a morte. Contigo eu vou até a morte. Olha só, por que ele falou isso? Porque ele já estava achando que ele era o cara. O que Jesus falou com ele? Ah, Pedro, antes que o galo cante, me negará 3 vezes. Tem muita gente que o galo precisa de cantar para entender que não é nada sem Jesus. E aí Pedro, que isso? O galo cantou ou não cantou? Negou ou não negou? Sabe o que é lindo? Jesus volta lá na praia, faz o mesmo milagre, traz o mesmo ambiente psicológico para ele. Praia, pescaria, e fala com ele, tu me amas? Eu te amo. Vá e não peques mais. Tu me amas? Te amo. Vá e não peques mais. Vá e apacenta as minhas ovelhas. Corrigindo. Vá e alimenta as minhas ovelhas. Na tradução no grego tem: vá e apacenta as minhas ovelhas e vá e alimente as minhas ovelhas. Escute. Mesmo que você ache que você está lá em cima, Jesus sempre vai voltar no barco da tua vida e dizer: viu como é que você achou que era forte, não era forte nada? Por que Jesus permitiu aquilo na vida de Pedro? E permite na minha e na sua vida. Que é naquela hora que a gente acha que já viu muita revelação de Deus e que é impossível, que tudo vai dar certo, que eu não vou passar perseguição, que eu não vou passar por angústia, que eu não vou passar por dor. É nessa hora, meu irmão, minha irmã, é que eu encho. Aí passo pelas pessoas, né? Pai do Senhor, irmão, você é Pai do Senhor, só vitória, só vitória. E aquelas pessoas que estão em volta de você acham que você é uma fortaleza, acham que você tá. Por quê? Porque aquilo que você passa para as pessoas é uma mentira. O bom é as pessoas passarem perto de você e olhar assim e falar assim: meu Deus, o que está acontecendo com esse irmão? Mas quando tem um olhar espiritual, olha e fala: meu Deus, quanto poder de Deus. Porque eu cheguei perto desse irmão para consolar e saí consolado. Porque está passando por luta, angústias, dores, enfermidades, muitos espinhos, mas ainda continua adorando ao Senhor. O seu espinho é o motivo pelo qual você ainda não se tornou um diabo. Vocês estão entendendo? Digam amém. As pessoas querem, não, pega esse espinho, repreende ele, meu irmão, e te enche de culpa. Não, eu não carrego culpas, irmãos. Culpa nunca mais eu carrego na minha vida. Já carreguei algumas vezes lá atrás. Mas hoje, eu olho para Deus e falo: Senhor, eu tô tendo esse sentimento, eu tô tendo essa angústia, passou isso pela minha mente. Eu quero dizer para o Senhor: eu sou um homem falho, pecador, chamado pelo Senhor, e assumo, decidi andar nessa terra e pastorear, mostrando as minhas feridas, porque enquanto mostro os meus espinhos, o teu poder se manifesta na minha vida. Uau! Uau! As pessoas, poucos vão entender isso, vão olhar e vão falar assim: esse cara não é pastor. Por quê? Ele se expõe demais. Não é possível. Pastor, o senhor tem fraqueza? Tem, igual você, meu irmão. Pastor é função. Eu prefiro andar nessa terra vivendo a minha verdade
do que andar no meio do povo de Deus vivendo uma mentira. Viva a sua verdade. Faça como o apóstolo Paulo. O diabo tem vindo 3 vezes me esbofetear, todos os dias, para tentar me falar assim: é errado, aí pá, você não é nada, tá, você é um pecador, uma pecadora, tá. Aí você cai de joelho e fala: Senhor, Senhor. Aí o Senhor olha e fala: minha graça te basta, porque é assim que eu te quero, meu servo e minha serva, olhando as suas fraquezas e entendendo que o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A santidade na sua vida não é um livro de regras, é um princípio divino na sua vida. Eu não preciso de regras, eu preciso viver princípios. Quem anda nos princípios de Deus não precisa de livros de regras de religião. Porque eu vivo um princípio, qual é? Eu sou pecador, mas Ele é santo. Eu sou injusto, mas Ele é justo. Eu mereço a morte, mas Ele me deu vida. Porque Deus estava em Cristo Jesus, reconciliando os homens consigo e não lhe imputando as suas. Oh, meu Deus. Não lhe imputando as suas fraquezas. Não lhe imputando as suas transgressões. Você não entendeu isso ainda, irmão? Vou tomar a ceia. Tem gente que ainda faz da ceia até hoje um lugar de divisor de quem é melhor do que quem. Meu irmão, eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou digno nem de ministrar a ceia. Sabe por que eu ministro? Porque o poder de Deus está em mim. Porque todos os dias, você e o pastor somos esbofeteados por Satanás, angustiados. Somos confrontados com a nossa humanidade. Mas todos os dias a gente fala: Paizinho querido, preciso de ti. Porque olha, eu sozinho não consigo fazer nada. João 15, sem mim nada podeis fazer. Cuidado. Quem corre atrás de revelações do Senhor está mais suscetível a se transformar num diabo. Cuidado. Primeiro trabalhe a sua soberba. Trabalhe dentro de você, para que Deus se revelando a você e mostrando a sua glória, você caia de joelhos e fale: se tem alguma glória, que seja dele. Porque ainda que me gloriasse, eu não seria tolo, não estaria falando mentira. Mas eu decidi expor minhas fraquezas. Paulo é extraordinário. Para que a graça de Deus se manifestasse, para que todos saibam que Ele é o Senhor da minha vida. E que não é pastor nenhum, irmão nenhum, igreja nenhuma que vai me dar regras e falar que eu estou indo para o inferno. Ninguém tem esse poder. Graças a Deus. E tá cheio de crente assim nas redes sociais, jogando a opção de gente no inferno, ó. Sem revelação já faz isso, imagine com revelações. Se tem alguma glória, porque eu já tive e tenho ainda experiências que eu fosse contar, muita gente ia achar loucura da minha cabeça. Não é nada. E quanto mais eu vejo as coisas de Deus, mais Deus revela a sua glória. Mais experiências que eu tenho com o mundo paralelo, mais me faz olhar para você com compaixão. Espero que você busque as revelações do Senhor na mesma medida que a sua compaixão pelo seu irmão aumente. Porque não importa qual é o espinho da carne do seu irmão. O que importa é que ele já disse que ele tem espinho, mas que ele não vai se sentir culpado, porque ele está debaixo da nova aliança.
A nova aliança. O sangue de Jesus nos lava e nos purifica de todo e qualquer pecado. E aí, meu irmão, minha irmã, as pessoas são diferentes mesmo. Muitas vezes na vida de muitos nós fomos um Jesus. Acolheu, amou, abraçou. Mas muitas das vezes também nós fomos um diabo na vida do outro. Porque o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não queria, esse sim eu faço. Por isso assuma a sua verdade hoje diante do Senhor. E diga: sou falho. Eu tenho um espinho na carne. E o diabo vem todos os dias tentar jogar culpa nas minhas costas. E quando eu olho para Jesus, eu só escuto uma palavra dele: filho, filha, a minha graça te basta. Porque quando você acha que você está fraco, aí que você está forte. Porque quando você se humilha debaixo da potente mão do Senhor, Ele te pega e te segura. E quando estamos nas palmas da mão do Senhor, ninguém, nada e ninguém poderá impedir a minha adoração e o meu louvor. Para de dar desculpa. Nada e ninguém. Isso é lindo demais, Jesus. Tira esse pacote de regras religiosas, Deus, que impuseram nossas vidas, Jesus. Que nos afasta da tua graça. Que tem transformado os evangélicos em diabos nessa terra, Senhor. Nesse Brasil, Senhor. As pessoas têm tomado pavor quando falam que é evangélico, Jesus. Que nós temos sido um povo, Senhor, arrogante, Jesus. Nos perdoa, Jesus. Porque queremos mostrar à sociedade que somos fortes. E quando olhamos para dentro das nossas quatro paredes, Senhor, para as nossas lideranças, oh meu Deus, Jesus, temos até vergonha, Jesus. Mas queremos diante de Ti, Senhor. Sabemos que não somos a igreja perfeita. Não só essa, mas todas as igrejas, Senhor, do Brasil. Mas somos a Tua igreja, Jesus. Que nós venhamos, Senhor, voltar ao nosso primeiro amor para participar da ceia, não como um ato religioso, Jesus, mas como um ato, Senhor, profético nas nossas vidas. Estou vivo, estou salvo e venço porque Ele se entregou. Eu venço porque Ele derramou o sangue. Venço porque Ele é forte. Venço porque eu sou fraco e dependo dEle. Em nome de Jesus. Amém? Amém? E amém.